Números capítulo 8. Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e dize-lhe: Quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a iluminar defronte do candelabro. E Arão fez assim. Colocou as lâmpadas para que iluminasse defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candelabro. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás, para os purificar. Asperge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha. Lavarão as suas vestes e se purificarão, e tomarão um novilho, com a sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho para ofertar pelo pecado. Farás chegar aos levitas perante a tenda da congregação, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e tu sacrificarás um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os apresentarás por oferta movida ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Depois disso, entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta movida os apresentarás, porquanto eles, dentre os filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre. Do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tomei, porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, no dia em que, na terra do Egito, feri todo o primogênito. Os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazerem expiação deles, porque não haja praga entre o povo de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés, e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os apresentou por oferta movida perante o Senhor, e fez expiação por eles, para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o serviço na tenda da congregação, perante Arão e seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim lhes fizeram. Disse mais o Senhor a Moisés: Isto é o que toca aos levitas da idade de 25 anos para cima entrarão, para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Porém, ajudarão aos seus irmãos na tenda da congregação no tocante ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Números capítulo 9. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano 2º da sua saída da terra do Egito, no mês 1º, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo, no dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa.
Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhes: Estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem, porque havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor a seu tempo no meio dos filhos de Israel. Respondeu-lhes Moisés: Esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebração com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor. A seu tempo, tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. E um só estatuto haverá a vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia a aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam, segundo o mandado do Senhor. Os filhos de Israel partiram e, segundo o mandado do Senhor, se acampavam por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo a ordem e o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Números capítulo 10. Disse mais o Senhor a Moisés: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se juntará a ti à porta da tenda da congregação. Mas, quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando as tocares a rebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. Mas, quando a segunda vez as tocardes, arrebate, então partirão os arraiais que se acham acampados do lado sul. Arrebate, as tocarão para as suas partidas. Mas, se houver de ajuntar a congregação, tocá-las-ei, porém não arrebate. Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando
na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha no deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Primeiramente, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estavam Naasson, filho de Aminadab, sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zoar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zeruzidai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando as coisas santas, e erigia-se o tabernáculo até que éstas chegassem. Depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército dos filhos da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. Sobre o exército das tribos dos filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã, e sobre o exército da tribo dos filhos de Naftali, Airã, filho de Enã. Nesta ordem, puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo seus exércitos. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sobre o de Moisés: Estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: Dar-vo-lo-ei, vem conosco, e te farei bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu: Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: Ora, não nos deixeis, porque tu sabes que devemos acompanhar-nos no deserto, e nos servirás de guia. Se vieres conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias, a arca da aliança do Senhor ia adiante deles caminho de 3 dias, para lhes preparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E, quando pousava, dizia: Volta ao Senhor para os milhares de Israel.